Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pré-aula aqui na EBD em Debate, aonde nós iremos tratar da lição de número 2 da CPAD, Classe dos Adultos, onde iremos tratar sobre o tema Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Então, queridos, estamos na lição número 2, a nossa pré-aula, e o tema é um tema bastante importante, pois estamos tratando sobre missões transculturais, sobre o papel da igreja. Já falamos sobre a grande comissão e agora nós vamos falar sobre a origem das missões transculturais. E a leitura bíblica em classe encontra-se em Gênesis, capítulo 12, do verso 1 ao verso 3, que você pode pausar este vídeo e poder acompanhar a leitura, como também em Gênesis capítulo 17, do verso 1 até o verso de número 8. Pause esse vídeo, acompanhe a leitura, depois a gente segue o vídeo com o conteúdo que preparamos para essa pré-aula de hoje. Bom, o textual da nossa lição diz o seguinte: quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e serás o pai de uma multidão de nações. Gênesis 17, o verso 4. Já a verdade prática, o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. E a palavra-chave que irá circundar toda a nossa pré-aula desta semana é a palavra transcultural. Já falamos sobre esse conceito na aula anterior, você pode pausar o vídeo e ir até a aula anterior para pegar um pouco mais de conteúdo sobre essa temática, mas a palavra transcultural traz a ideia de um missionário que transpõe as barreiras da cultura de um povo ou civilização para apresentar o amor de Deus. Isso implica interação com todos os grupos étnicos da Terra, com os diferentes aspectos da vida das pessoas. E, introduzindo a nossa lição, a palavra transcultural traz a ideia de um missionário que transpõe as barreiras da cultura de um povo ou civilização para apresentar o amor de Deus. Então, quando falamos de transcultural ou de uma missão transcultural, nós estamos justamente falando desse envio desse missionário, né, que transpõe as barreiras de uma cultura para apresentar o amor de Deus. E geralmente, missões transculturais estão sempre relacionados a o envio de missionários para outro país que não é o seu de origem. Geralmente, quando se envia ou se fala de missões dentro do mesmo país de origem, geralmente utilizam-se termos como missões regional, local, fazer missões, evangelização ou expansão. Já quando se fala de missões transculturais, essa temática remete a um envio de um missionário, de uma obra missionária, de uma base missionária em um outro país que não é o seu de origem. Geralmente está sempre nessa ideia, nesse mesmo contexto. Então, nessa lição, nós veremos que Deus escolheu uma família para, por meio dela, alcançar todas as famílias da terra. Esse processo se deu por Abraão, sua família, a nação de Israel, a pessoa de Jesus e, finalmente, a igreja do Senhor. Então, assim, nós contemplaremos a natureza missionária de Deus, bem como o caráter do seu amor, como a base de toda a prática missionária dos cristãos. O tópico 1 vai tratar sobre a natureza missionária de Deus. Então, esse tópico 1 nós iremos tratar sobre essa natureza missionária de Deus. E o subtópico 1 vai tratar justamente sobre isso, a natureza missionária de Deus no chamado de Abrão. Ok? Então, a expressão sai-te da tua terra revela uma ordem e um chamado de Deus para Abrão ir a um lugar
que a princípio ele não conhecia. Então Deus chama Abrão, lhe faz uma promessa, e a expressão sai da tua terra, da casa do teu pai e da tua parentela. Essa expressão sai da tua terra revela de fato uma ordem imperativa, e o chamado do Senhor para Abrão para ir para um local que de fato ele não conhecia. Bem sabemos que as Escrituras é muito clara que acontece essa chamada de Abraão. Alguns teóricos vão dizer que acontece em dois momentos. Um, enquanto ele está em Ur dos Caldeus, e novamente esse chamado, essa promessa, ela é feita em Harã, aonde de fato acontece Gênesis 12. Mas os teóricos, academia, alguns teólogos asseveram e afirmam que esse chamado de Abraão aconteceu em dois momentos. Um em Ur dos Caldeus, o outro em Harã. Ok? Então, de fato, a chamada ocorre para uma terra que Abrão não conhecia a princípio. E Deus deu uma ordem, como também uma promessa para Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então essa promessa, ela diz respeito a uma bênção espiritual para o mundo por meio da descendência de Abraão. Deixa muito claro. O Senhor disse a Abraão: ora, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então aqui não está restrita apenas uma bênção para a nação de Israel, para o povo de Israel, para o povo judeu. E sim, através de Abraão, todas as famílias da terra também seriam abençoadas. Nesse sentido, o apóstolo Paulo escreve que essas bênçãos se referem ao evangelho revelado em nosso Senhor Jesus, o descendente legítimo de Abraão, Gálatas 3, verso 8 e verso 16. Então, a partir de uma família, Deus providenciou a salvação para o mundo inteiro. Através da família de Abraão, Deus providenciou a salvação para todo o mundo, para o mundo inteiro. Por isso, afirmamos que a origem das missões transculturais está intrinsecamente relacionada com a natureza missionária de Deus. Ok? Então, seguindo para o subtópico 2, uma vez que a gente fala que a natureza missionária de Deus acontece, a que a gente vislumbra no chamado de Abrão, o subtópico 2 vai falar sobre a missão como a atividade de Deus no mundo. O capítulo 17 do Gênesis nos mostra que Deus, ele é soberano e excelso, e que ele se relaciona com um ser humano limitado. Gênesis 17, primeiro, por exemplo, diz assim: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Então você percebe que o grande Deus, o Deus Altíssimo, ele se relaciona com um ser humano limitado. E aí, Deus troca o nome de Abrão para Abraão, como é conhecido hoje em Israel, Avraham Avinu. Ou seja, o nosso pai Abraão, como ele é chamado hoje em Israel. Então Deus troca o nome de Abrão para Abraão, pai de uma grande multidão, de multidões, a fim de reafirmar sua aliança, que transcenderia ao cumprimento geográfico da promessa, deixando claro
a missão como a atividade de Deus no mundo. Então Deus, e não outro, é o maior protagonista das atividades missionárias, agindo no mundo pela sua graça, a fim de reconciliá-lo consigo mesmo. 2 de Coríntios, capítulo de número 5 e o versículo 19, Paulo vai dizer o seguinte: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, o nosso maior modelo missionário, que a gente pode vislumbrar, aprender e se espelhar, o nosso maior modelo missionário é o próprio Deus. Bom, o subtópico 3, nós iremos tratar sobre esse modelo missionário. Então, o nosso modelo missionário não se fundamenta em figuras ilustres da história da igreja, nem em projetos de pessoas com feitos notáveis. É válido ressaltar que, de fato, existiram homens e mulheres que foram, de fato, ilustres na história da igreja e que fizeram grandes ações missionárias. Entretanto, o nosso modelo missionário não se fundamenta nessas pessoas ou em projetos que são notáveis, mas o nosso principal modelo de missão revela-se no próprio Deus, cuja natureza missionária é demonstrada no Antigo Testamento. Então, Gênesis 3 e 9, Isaías 55, 4, vai mostrar de fato essa natureza missionária de Deus, e é no Senhor que a gente se espelha como o modelo de missão principal da Igreja do Senhor. Então, sintetizando o tópico 1, Deus é o modelo missionário da Igreja que pode ser observado a partir da eleição de uma família para alcançar todas as famílias da Terra. E aí nós vamos seguir para o tópico 2, onde nós iremos falar do amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. Bom, o tópico 2 da nossa lição, da nossa pré-aula de hoje, é o amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. Vamos lá. O subtópico 1 é falar do amor de Deus. O amor de Deus. Bem, a Bíblia mostra que Deus, ele é amor. A Bíblia mostra que Deus, ele é amor. 1 João, capítulo 4, e o verso 8 e o verso 16, vai trazer essa verdade para a gente. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Verso 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. No Antigo Testamento, nós vemos o amor de Deus num relacionamento com todos os homens. Então, no Antigo Testamento, é possível nós identificarmos o amor de Deus com todos os homens. Deuteronômio, por exemplo, capítulo 33, versículo 3, eu acho pertinente a gente ler esse texto, diz assim: na verdade, ama os povos, todos os seus santos estão nas suas mãos. Postos serão no meio, entre os teus pés, e cada um receberá das tuas palavras. Então, o amor de Deus já é possível ser vislumbrado no Antigo Testamento, no relacionamento com todos os homens, de Deus com todos os homens. Também contemplamos o amor de Deus por Israel. E isso a gente enxerga num processo de renovação de alianças. Já no Novo Testamento, esse amor de Deus por todas as criaturas, ele é afirmado
e é ampliado. João 13,16, ele é considerado o texto áureo do Novo Testamento. Diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Altíssimo é revelado como amoroso, pois ele mesmo é o amor. Portanto, o amor é a base de todo o plano de redenção na palavra de Deus. O subtópico 2 vai falar sobre a redenção no Antigo Testamento. Ora, nós já vimos rapidamente sobre o amor de Deus, que Deus ele é amor. Agora nós vamos ter um conceito do que é a redenção no Antigo Testamento. Bom, redenção significa livrar o escravo de sua escravidão com base no pagamento de um preço por um redentor. Ora, redenção significa livrar o escravo de sua escravidão com base no pagamento de um preço por um redentor. Esse é o conceito básico para a visão bíblica da salvação quando a gente se refere ao Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a redenção está associada à vida familiar, social e nacional de Israel nos seguintes aspectos: resgate para a libertação de um escravo. Levítico 25, 48 a 55 vai tratar sobre essa redenção, que vai tratar de um resgate para a libertação de um escravo. Levítico 25, versículo 23 ao 34, vai falar sobre a recuperação de um campo. Êxodo 13, do verso 12 ao verso 16, vai falar sobre o resgate de um macho primogênito. E Êxodo 21, verso 28 ao 36, vai tratar de um resgate de alguém que seria condenado à morte. No Antigo Testamento, nós também vemos Deus agindo de forma redentora em favor do ser humano. E isso ele é muito evidente, não só dentro do aspecto social, familiar e nacional, que a redenção acontece e que o preceito de redenção acontece, como também no Antigo Testamento revela e mostra Deus agindo de forma redentora em favor de alguém. Por exemplo, Gênesis 48, 15 e 16 vai falar sobre esse livramento de Deus para com Jacó. Gênesis 48, do verso 15 ao verso 16, vai mostrar esse livramento. Então, verso 15 diz: e abençoou José e disse: ó Deus, em cuja presença andaram os meus pais e Isaque, o Deus que me sustentou, desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. O próprio Jacó mostra que Deus o livrou várias vezes. Como também Êxodo 6 e 6 vai falar que Deus livrou Israel da servidão no Egito, 430 anos de escravidão no Egito, e Deus liberta todo o povo por amor ao seu povo, a promessa que ele fez a Abraão. E o subtópico 3, nós vamos ter uma ideia de conceito sobre a redenção agora dentro do Novo Testamento. Nós já falamos um pouco sobre a redenção no Antigo Testamento e agora a gente traz essa abordagem para o Novo Testamento. No Novo Testamento, a redenção ela é estritamente uma atividade divina realizada por Jesus. Quando a gente fala de redenção dentro do contexto do Novo Testamento, nós estamos tratando de algo que somente Jesus pode fazer e é uma atividade divina. Diferentemente do que preceitua redenção dentro do contexto do Antigo Testamento. No Novo Testamento, redenção tem a ver com a atividade realizada por Jesus, uma atividade divina.
Efésios 1:7 vai dizer: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Então a remissão do pecado, ela é assegurada com base no preço do resgate pago a Deus Pai por Jesus Cristo em sua morte. Então a remissão do pecado tem uma segurança, é assegurada com base no preço do resgate pago a Deus Pai por Jesus Cristo em sua morte no alto do Gólgota, cuja a obra redentora é declarada no Novo Testamento. Hebreus, capítulo 9, versículo 25 ao 28, a Bíblia diz assim: nem também para si mesmo se ofereceu muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Então, a obra redentora é declarada no Novo Testamento. No entanto, a experiência da redenção só estará completa e consumada na segunda vinda de Cristo, por ocasião da glorificação final dos crentes. O plano de redenção do pecador é o glorioso anúncio da obra missionária que está fundamentada no amor de Deus. Então, sintetizando o tópico 2, o amor de Deus é o princípio fundamental da história da redenção e, por isso, é o fundamento das missões transculturais. Só existe missão, só existe atendimento à grande comissão, porque o amor de Deus está envolvido, é a base, é a essência, é o fundamento primordial das missões transculturais e da redenção do pecador. E a gente segue para o tópico 3, acompanhe com a gente, curta, se inscreva no canal, comente, deixe a tua opinião sobre o que você está achando desta aula, faça uma pergunta, fique à vontade para interagir. A tua interação é muito importante, mas fique até o final, porque nós preparamos 2 tópicos extras que está muito bacana, está muito bom, que vai te auxiliar muito para a tua aula deste fim de semana. Então, vamos falar sobre a visão bíblica do caráter transcultural da missão. No tópico 3 e o subtópico 1, vai falar sobre um Deus missionário. O Antigo Testamento revela um Deus missionário. No livro de Gênesis, Deus trata não somente com uma nação específica, mas com toda a humanidade. Então, uma vez que estamos tratando desse Deus missionário, o livro de Gênesis ele é claro e ele revela contundentemente que Deus não somente trata com uma nação específica, que no caso aqui é Israel, como ele também trata com toda a humanidade. Nesse gráfico aqui, nesse layout que fizemos, que foi preparado com muito carinho, vai mostrar as etapas desse relacionamento e dessa tratativa de Deus que não vai abordar apenas uma nação, mas sim toda a humanidade. E aqui nós temos a queda do homem, o dilúvio e a eleição de um povo para abençoar as demais após a Torre de Babel. E aqui nós vemos o seguinte, nós vemos a falha do homem, o juízo de Deus e a promessa de Deus. Ou seja, nesses textos, a falha do homem está caracterizada, bem como o juízo de Deus e a sua promessa. Assim, o Deus missionário estabelece uma estratégia de abençoar a todos os povos
por meio de Abraão. E a estratégia que Deus usa para abençoar todos os povos por meio de Abraão é: eu abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que bênção! Todas as famílias da terra são benditas por meio de Abraão. O subtópico 2 vai tratar agora sobre a escolha de Israel e sua missão. Já falamos de um Deus missionário, agora nós vamos tratar sobre essa escolha da nação de Israel e a sua missão. Bom, por meio de Abraão e sua fé, Deus escolheu Israel para ser um povo especial ao longo da história. Por meio de Abraão e sua fé, Deus escolheu Israel para ser um povo especial ao longo da história, para que participassem de modo especial do seu plano de redimir toda a humanidade. Então, ao estabelecer esse relacionamento vertical e correto com Deus, Israel seria o exemplo para as demais nações. Era esse o plano de Deus para Israel. Era através de Israel que as nações conheceriam o Deus Todo-Poderoso. Então, dentro desse relacionamento vertical e correto com Deus, o exemplo de nação seria Israel. Israel seria o exemplo para as demais nações. Era desejo do Altíssimo que Israel se distinguisse dos outros povos como sua joia preciosa. Então esse era o desejo de Deus para Israel. Ele queria que a santidade de Israel, como exemplo vivo de poder e da sua graça, atraísse o restante das nações. Esse era o plano de Deus para a nação de Israel. Só que Israel fracassa no propósito. Israel, assim como as demais nações, seguiu para o caminho da idolatria, da corrupção, do pecado, da promiscuidade. Então, Israel fracassa dentro do propósito que Deus estabeleceu, que Deus queria com Israel. Porém, a promessa de Gênesis 17 e 8 foi invalidada pela apostasia e pela infidelidade da nação. E, consequência disso, consequência desse pecado, consequência dessa apostasia, dessa infidelidade, da idolatria, Israel foi exilado na Assíria, enquanto que Judá foi levado para o cativeiro em Babilônia. Mas Deus sabe como tratar com a nação de Israel. Deus sempre soube e tem um plano estabelecido para a nação de Israel. Então, queridos, a nação de Israel foi eleita, foi escolhida para ser esse modelo para as nações. Só que Israel fracassou nesse propósito, mas Deus estabeleceu e vai estabelecer Israel também no futuro para essa missão ser cumprida. Mas enquanto isso, vamos lá. Vamos falar sobre a escolha da igreja. A escolha da igreja, que é um importante personagem dentro dessa história. A igreja do Senhor, ela tem um papel primordial dentro desse cenário das missões transculturais. Então o Senhor Deus sempre desejou que os gentios fossem à luz, ou fosse levado à luz. Então Israel seria o propagador desse evangelho, das boas novas. Porém fracassou, rejeitou o Messias, e Deus cria, por meio de Jesus, a sua igreja. Ele fundamenta a sua igreja, ele ergue a sua igreja, ele cria, ele estabelece a sua igreja. E a igreja do Senhor, ela é o personagem principal para a propagação dessas boas novas. Então a salvação, por meio de Cristo, ele é o cumprimento divino das promessas dadas a Abraão de abençoar todas as famílias da terra. E quando a gente fala aqui de abençoar, quando o texto fala aqui de abençoar, não é abençoar de riquezas, mas sim de propagação do evangelho. O evangelho chega
até as famílias. Então as famílias são agraciadas, são impactadas e são transformadas através das boas novas de salvação. Então Israel fracassou em seu ministério intercultural, falamos já sobre isso, e Deus transferiu esse ministério para quem? Deus transferiu esse ministério missionário aos filhos do Novo Testamento, ou seja, a igreja de Deus. Assim que ele funda a sua igreja, assim que ele ergue a sua igreja, estabelece a sua igreja, ele dá essa missão à igreja após ressuscitar. E dá essa missão que é chamada da grande comissão para a igreja. Então, aonde Israel fracassa, a igreja assume esse ministério. Então, essa igreja herdou a incumbência divina, sendo chamada a participar com Deus na evangelização do mundo. É um papel importante da igreja do Senhor. Então, nós, como servos de Deus, crentes em Jesus, membros dessa igreja universal, não universal placa de igreja, mas na reunião de todos os santos do planeta Terra, nós temos essa incumbência, essa chamada. Nós somos privilegiados de participar com Deus na evangelização do mundo. Oh, glória! Então, por isso, fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Olha que bênção! Com Cristo, nós fomos chamados por Cristo para sermos sal da terra e luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 13 a 14, vai dizer: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então nós fomos chamados pelo Senhor para essa grande missão. E é um privilégio nosso, enquanto igreja do Senhor, sermos propagadores das boas novas. Então, sintetizando o tópico 3, a missão transcultural da igreja está fundamentada no caráter missionário do eterno Deus. Amém? Bom, e como prometido, nós vamos adentrar no nosso primeiro tópico extra da nossa lição, onde nós iremos traçar um caminho missionário de Deus no Antigo Testamento e a responsabilidade do povo escolhido. Então, o caminho de Deus, o caminho missionário de Deus no Antigo Testamento e a responsabilidade do seu povo escolhido. Vamos lá. Em Gênesis, no livro de Gênesis, ele nos introduz a missão de Deus ao revelar sua promessa a Abraão de abençoar todas as nações por meio dele. Isso estabelece a base para a missão global de Deus desde o início. Já o livro do Êxodo, a libertação de Israel do Egito e a aliança feita no Monte Sinai mostram como Deus escolheu Israel para ser um reino de sacerdote e uma nação santa. Isso destaca a missão de Israel como um testemunho para as nações. O livro de Levítico vai destacar a importância da santidade e da justiça como parte do testemunho de Israel para as nações e estabelece diretrizes para o culto a Deus. Enquanto que o livro de Números, a jornada de Israel no deserto, apesar de sua desobediência, vai demonstrar a fidelidade de Deus em conduzi-los em direção à terra prometida, cumprindo assim a sua promessa. O livro de Deuteronômio, Moisés renova a aliança com Israel e enfatiza mandamentos que promovem a justiça social e moral, destacando a responsabilidade de Israel como testemunho para todas as nações. O livro de Josué vai mostrar a conquista de Canaã
mostrando como a obediência de Israel a Deus, ela influencia as nações tanto locais e demonstra a fidelidade de Deus à sua promessa de Abraão. Olha só, a conquista de Canaã mostra como a obediência de Israel a Deus influencia as nações locais e demonstra a fidelidade de Deus à sua promessa a Abraão. O livro de Juízes vai mostrar o ciclo de apostasia e redenção em Juízes, revela como a desobediência de Israel frequentemente leva a conflitos com as nações vizinhas, destacando a necessidade de um testemunho fiel. Já o livro de Ruth destaca a inclusão de uma mulher moabita na linhagem de Davi e, portanto, na linhagem de Jesus, ressaltando a inclusão de todas as nações no plano de Deus. 1 e 2 Samuel, as narrativas dos primeiros reis de Israel, Saul e Davi, apontam para o reinado messiânico de Davi, que seria uma bênção para quem? Para todas as nações. Já primeiro Reis e segundo Reis, a história dos reis de Israel e de Judá vai ilustrar como a obediência ou a desobediência dos líderes influencia o destino de Israel e, por extensão, seu testemunho para as nações. Os livros poéticos, e aí nós temos Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Nesses livros poéticos, eles vão explorar a adoração, a sabedoria e a ética, ressaltando aspectos da vida espiritual e ética que moldam o testemunho de Israel para todas as nações. Já os profetas Isaías, Jeremias e Ezequiel, que são considerados profetas maiores, enfatizam a justiça, a retidão e a fidelidade de Deus como parte da missão de Israel. Eles também proclamam a esperança das nações por meio de um Messias vindouro. Já o livro de Daniel vai exemplificar a fidelidade de Deus em um contexto de exílio babilônico e inclui profecias sobre o estabelecimento do reino de Deus. Já os profetas menores, que vai de Oséias, melhor dizendo, até Malaquias, também chamado do livro dos 12, os profetas menores proclamam mensagens de juízo, mensagem de esperança e mensagem de restauração para Israel e para outras nações, destacando a missão de Deus de redimir a humanidade. Bom, o segundo tópico extra vai falar sobre o caminho missionário de Deus agora no Novo Testamento e a responsabilidade do povo escolhido. Já vimos o percurso, o caminho missionário que o Senhor fez desde o Gênesis até Malaquias, esse caminho missionário, como também a responsabilidade do seu povo. E agora nós vamos ver este caminho sendo trilhado no Novo Testamento, como também a responsabilidade do seu povo. Vem com a gente. O livro de Mateus, no Novo Testamento, vai começar com o nascimento de Jesus, o cumprimento das promessas messiânicas do Antigo Testamento. Então o ministério de Jesus é caracterizado por ensinamentos sobre o reino de Deus e por curas, demonstrando o amor e o poder de Deus. A grande comissão em Mateus é a comissão missionária dada por Jesus à igreja, instruindo-a a fazer discípulos de todas as nações. Já o livro de Marcos vai destacar a missão ativa de Jesus, que veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A igreja, ela é chamada a seguir o exemplo de serviço de Jesus e a proclamar o evangelho.
O livro de Lucas, esses três compõem aí os evangelhos sinóticos, ou os evangelhos parecidos, aonde um complementa o outro. Lucas vai enfatizar o alcance do evangelho a todos, incluindo os marginalizados e pecadores. O ministério de Jesus e a expansão da igreja nos Atos dos Apóstolos mostram o crescimento da mensagem missionária. O livro de João, o Evangelho de João, revela Jesus como um verbo encarnado, que veio ao mundo para a salvação. Jesus comissiona seus discípulos a continuarem sua missão de reconciliação, o ministério da reconciliação. O livro de Atos dos Apóstolos, um livro histórico, vai documentar o início da igreja primitiva e seu compromisso com a expansão do evangelho. Ou seja, o Espírito Santo vai capacitar os crentes, os discípulos, a testemunharem em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, chegando até nós. O livro de Romanos, Paulo destaca a justificação pela fé e a universalidade da mensagem do evangelho. A responsabilidade da igreja é proclamar a justificação pela fé e ser embaixadora de Cristo para todas as nações do mundo. 1 e 2 Coríntios, Paulo aborda questões específicas na igreja de Coríntios, mas também enfatiza a missão da reconciliação. Olha o quão importante essas duas cartas são, ou têm de importância, o grau de importância. Também enfatiza a missão da reconciliação. A igreja é chamada a ser um exemplo de amor e reconciliação para o mundo. O livro de Gálatas, Paulo defende a doutrina da justificação pela fé e critica qualquer forma de legalismo. A igreja deve se manter pura, ou deve manter a pureza do evangelho e compartilhá-los com outros. O livro de Efésios, Paulo enfatiza a unidade da igreja, ou na igreja, e a revelação do mistério de Cristo. A igreja é chamada a viver em unidade e proclamar a sabedoria de Deus a todas as potestades celestiais. O livro de Filipenses, Paulo destaca a alegria em Cristo e a importância do serviço e humildade. A igreja deve seguir o exemplo de Cristo e brilhar como luzes no mundo. Já Colossenses, Paulo lhe ressalta a suficiência de Cristo e adverte contra falsas doutrinas. Ou seja, a igreja é chamada a permanecer firmemente enraizada em Cristo e compartilhar essa verdade com os outros. 1 e 2 Tessalonicenses, Paulo escreve sobre a esperança da volta de Cristo e encoraja a igreja a viver em santidade. A igreja deve viver de maneira que honre a Deus e proclame a esperança em Cristo. 1 e 2 Timóteo e o livro de Tito, as epístolas pastorais fornecem orientações para a liderança da igreja e a manutenção da sã doutrina. A igreja deve ser bem liderada e ensinada para cumprir sua missão de forma eficaz. Já o livro de Filemão é uma carta pessoal de Paulo sobre reconciliação e igualdade em Cristo. A igreja é chamada a promover a reconciliação e a igualdade em todas as suas relações. O livro de Hebreus vai ressaltar a superioridade de Cristo e a sua obra redentora. A igreja ela é chamada a confiar em Cristo e a proclamar, pregar, anunciar a sua supremacia. O livro de Tiago enfatiza a fé ativa, demonstrada por obras.
A igreja deve viver a fé de maneira prática e ser exemplo de boas obras. Enquanto que 1 Pedro e 2 Pedro, Pedro escreve sobre o sofrimento e a esperança em Cristo. E a igreja deve suportar o sofrimento e compartilhar a esperança que tem em Jesus a todas as pessoas. 1º, 2º e 3º João, ou 3ª João, João destaca o amor e a verdade como marcas da igreja. A igreja deve amar uns aos outros e permanecer na verdade. As cartas de João vai destacar isso, justamente o amor e a verdade como marcas da igreja. Já o Evangelho de Judas, capítulo único, Judas adverte contra falsos mestres e encoraja a defesa da fé. Então a igreja ela tem um papel de discernir e defender a verdade do Evangelho. E por fim, o livro de Apocalipse vai revelar a consumação da missão de Deus e a vitória final de Cristo. Então a igreja ela é chamada a perseverar na fé e a proclamar a mensagem de esperança na volta de Jesus. Então você viu aí, desde o Antigo Testamento até Apocalipse no Novo Testamento, o caminho missionário de Deus e a responsabilidade do seu povo. Qual missão tem o seu povo? Quão responsável é o seu povo para anunciar a verdade, o amor de Deus às nações? Então, queridos, concluindo aqui a nossa lição de hoje, nós concluímos que vimos a natureza missionária de Deus desde o início da Bíblia, então a partir de uma família que Deus planejou a salvação para toda a humanidade. Nós concluímos que o plano redentor de Deus está fundamentado no seu excelso e glorioso amor pelo mundo todo. Nós concluímos também que esse amor que estimula a Igreja de Cristo a levar a sério a obra missionária até que o Senhor volte. E por fim, nós concluímos que Deus não desistiu do pecador. Por isso ele conta conosco, pois essa é a sua vontade, que todos os homens se salvem. Amém, queridos? E para a gente fixar bem o conteúdo, existem algumas perguntinhas que eu quero tratar com vocês aqui. E eu quero ver a tua opinião, quero ver a tua resposta. Se você acertou, vou ficar muito feliz diante de tudo quanto foi falado aqui, foi exposto, foi ensinado nessa nossa pré-aula. Então, iniciando a pergunta número 1, eu quero ver muito agora a tua resposta. O que o apóstolo Paulo escreve a respeito da bênção de Abraão? Vamos lá? O que o apóstolo Paulo escreve a respeito da bênção de Abraão? O apóstolo Paulo escreve que essa bênção se refere ao evangelho revelado em nosso Senhor Jesus Cristo, o descendente legítimo de Abraão. Gálatas 3, verso 8 e verso 16. E aí? Conseguiu acertar? Ah, que legal. Então vamos para a pergunta número 2. Segunda lição. Por que Deus é o nosso maior modelo missionário? Eu quero ouvir agora você. Vamos lá? Está bem fresquinho aqui na memória. Por que Deus é o nosso maior modelo missionário? Ele mesmo, e não outro, é o maior protagonista das atividades missionárias. Deus age no mundo pela sua graça, a fim de reconciliá-lo consigo mesmo. Por isso, o nosso maior modelo missionário é o próprio Deus. Espero que tenha acertado. Vamos lá? O que significa redenção? Olha, nós vemos o contexto de redenção no Novo Testamento, como também no Antigo Testamento. Redenção significa livrar o escravo de sua escravidão com base no pagamento de um preço por um redentor. Redenção significa livrar o escravo de sua escravidão com base no pagamento de um preço por um redentor. Pergunta número 4.
Quando que a experiência da redenção ou de redenção do crente estará completa e consumada? Vamos lá? A experiência de redenção só estará completa e consumada na segunda vinda de Cristo por ocasião da glorificação final do crente. E a última perguntinha para a gente terminar a nossa pré-aula de hoje: para quem Deus transferiu o ministério missionário? Essa eu quero ver você responder. Deus transferiu esse ministério missionário aos filhos do Novo Testamento, a Igreja de Deus. Espero que tenha acertado todas as perguntas. É muito bom a gente trazer essa revisão para fixar o conteúdo na nossa mente. Então, queridos, muito obrigado a você que ficou até aqui conosco. Nós temos um encontro marcado na próxima semana, onde nós iremos falar sobre missões transculturais no Antigo Testamento, vamos ser mais específico. E eu só tenho a agradecer a Deus por você estar conosco aqui nessa lição, nessa pré-aula. Deus te abençoe muito, muito obrigado. E eu te espero na próxima lição. Então comenta, compartilha, curte esse vídeo para que o algoritmo do YouTube entenda que você está gostando e te recomende os próximos vídeos que estivermos aqui lançando na plataforma. Então muito obrigado, Deus abençoe. Até a próxima, valeu, tchau, tchau, fica na paz. Vem com a família pra IBD, vem com a família pra IBD.